O mundo pode desabar em questão de segundos. Eu descobri isso aos 61 anos, sentada em uma poltrona de couro marrom no consultório da doutora Camila Rocha, uma terapeuta de casais que eu havia procurado como último recurso para salvar meu casamento de 35 anos com Roberto. O que eu não imaginava era que aquela mulher de cabelos loiros perfeitamente arrumados e sorriso profissional esconderia o segredo mais devastador da minha vida. Meu nome é Helena Barbosa, tenho 61 anos e moro em Florianópolis, Santa Catarina. Sou aposentada do serviço público, onde trabalhei por mais de 3 décadas como funcionária da prefeitura, economizando cada centavo para garantir uma velhice digna ao lado do homem que amei desde os 26 anos. Roberto e eu construímos uma vida juntos. Nossa casa própria no centro da cidade, avaliada em aproximadamente 800 mil, 2 filhas que criamos com amor e dedicação e uma poupança de 150 mil reais que guardávamos religiosamente para nossos planos de aposentadoria. Tudo começou a desmoronar sutilmente. Roberto, meu marido corretor de imóveis, começou a chegar tarde em casa, sempre com desculpas elaboradas sobre clientes exigentes e visitas que se estendiam. Suas roupas chegavam com perfumes diferentes e ele passou a tomar banho assim que entrava em casa. Algo que nunca fez em décadas de casamento. Eu notava, mas como uma esposa dedicada, tentava confiar. A situação se agravou quando nosso aniversário de casamento se aproximou. Tradicionalmente, sempre comemorávamos essa data especial com uma viagem romântica ou pelo menos um jantar em nosso restaurante favorito. Mas Roberto parecia distante, desinteressado, como se nossa união fosse apenas um fardo pesado demais para carregar. Foi então que uma amiga me sugeriu a terapia de casal. Helena, às vezes um profissional pode ajudar vocês a se reconectarem, disse minha vizinha Carmen, que havia passado por algo similar. Convenci Roberto a ir, apelando para nossos anos juntos e o amor que ainda sentia por ele. Na primeira sessão, a doutora Camila parecia genuinamente interessada em ajudar. Ela fez perguntas sobre nossa rotina, nossos sonhos, nossas frustrações. Roberto respondia de forma mecânica, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Eu, por outro lado, abri meu coração. Falei sobre meus medos, sobre como me sentia negligenciada e sobre meu desejo desesperado de salvar nossa família. Vou falar individualmente com cada um antes de continuarmos as sessões em conjunto, disse a doutora ao final. Roberto saiu primeiro e eu fiquei para minha consulta individual. Foi nesse momento que minha vida mudou para sempre. A doutora Camila me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Uma mistura de culpa, nervosismo e algo que parecia alívio. Ela cruzou as mãos sobre a mesa, respirou fundo e disse as palavras que destroçaram meu mundo. Helena, preciso ser honesta com você. Eu não posso mais continuar fingindo. Sou a amante do seu marido há 3 anos. O ar saiu dos meus pulmões como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Minha visão escureceu nas bordas e senti como se o chão tivesse se aberto embaixo dos meus pés. 3 anos. Enquanto eu trabalhava duro para manter nossa família unida, enquanto economizava cada real pensando em nosso futuro juntos, Roberto estava vivendo uma mentira elaborada. Mas quando pensei que não poderia ficar pior, ela continuou. E há algo mais que você precisa saber, Helena. Roberto não apenas me traiu com outra mulher, ele traiu nossa família de uma forma que você nem imagina. Meu coração parou. O que poderia ser pior que descobrir que meu marido estava tendo um caso com nossa terapeuta de casais há 3 anos? Que tipo de traição poderia ser mais devastadora que essa? Com as mãos tremendo e lágrimas escorrendo pelo meu rosto, olhei para aquela mulher que agora se revelava minha maior inimiga e sussurrei. O que mais você tem para me contar? Se você quer descobrir qual segredo ainda mais chocante, a doutora Camila revelou. Deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder a continuação desta história. Também me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Sua participação é muito importante para mim. O silêncio no consultório era ensurdecedor. A doutora Camila mexia nervosamente com uma caneta entre os dedos, evitando meu olhar direto. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo descompassado, enquanto esperava pela revelação que, segundo ela, seria ainda pior que a traição. Helena, ela começou com voz trêmula. Roberto não está apenas tendo um caso comigo. Ele
Ele está desviando dinheiro da sua conta conjunta há 2 anos. As palavras dela ecoaram no meu cérebro como uma explosão. Dinheiro? Nossa poupança? Aqueles 150 mil reais que guardávamos religiosamente para a aposentadoria? Quanto? Perguntei com uma voz que mal reconheci como minha. Aproximadamente 95 mil até agora. Ela respondeu baixando os olhos. Ele usa o dinheiro para pagar um apartamento onde nos encontramos, viagens que fazemos juntos e... Ela hesitou. Ele está planejando pedir o divórcio depois do aniversário de 35 anos de vocês. Quer ficar com a parte dele da casa e recomeçar a vida comigo. Senti como se um trem tivesse me atropelado. Não era apenas a traição emocional e física, era um plano calculado para destruir completamente a vida que construímos juntos. Roberto não estava apenas me traindo, estava me roubando sistematicamente, planejando me deixar na velhice sem os recursos que eu havia trabalhado uma vida inteira para conquistar. Por que você está me contando isso? Consegui perguntar entre lágrimas. Camila finalmente me olhou nos olhos. Porque descobri que ele fez a mesma coisa com a esposa anterior. Ela ficou sem nada após o divórcio. E por quê? Porque estou grávida, Helena. E quando contei para Roberto, ele disse que não queria o bebê. Disse que eu deveria me livrar da criança porque complicaria os planos dele. Grávida. Aos 32 anos, ela estava grávida do meu marido de 63 anos. E ele, o homem que havia criado nossas 2 filhas com tanto carinho, agora rejeitava uma criança que ele mesmo havia gerado. Ele não sabe que você vai me contar isso? Perguntei, tentando processar a magnitude da situação. Não. Roberto acha que estou apenas conduzindo uma terapia normal para preparar o terreno para o divórcio. Ele me disse que seria mais fácil se você mesma chegasse à conclusão de que o casamento não tinha mais salvação. A manipulação era tão profunda, tão cruel, que eu mal conseguia respirar. Cada sessão de terapia era uma farsa elaborada para me destruir psicologicamente, me fazer acreditar que eu era a culpada pelo fracasso do nosso casamento. Voltei para casa naquela tarde como um fantasma. Roberto estava assistindo televisão na sala, como se nada tivesse acontecido. Olhei para aquele homem que dividia a cama comigo há 35 anos e me perguntei como eu havia sido tão cega. Como foi a sessão individual? Ele perguntou sem nem tirar os olhos da TV. Esclarecedora, respondi, testando o terreno. Nos dias seguintes, comecei a investigar por conta própria. Acessei nosso internet banking e descobri a extensão real do roubo. Roberto havia feito transferências mensais de 4 mil reais para uma conta que eu não conhecia. Além disso, havia gastos exorbitantes no cartão de crédito, restaurantes caros, hotéis, joias que eu nunca havia recebido. Confrontei-o numa terça-feira de manhã. Roberto, preciso conversar com você sobre nossa conta bancária. Ele parou de tomar café e me olhou com uma expressão que tentava parecer inocente. O que tem a conta? Onde estão os 95 mil reais que sumiram da nossa poupança? O silêncio que se seguiu foi revelador. Roberto não negou, não perguntou do que eu estava falando. Apenas suspirou como alguém que havia sido pego em flagrante. Helena, as coisas entre nós não estão funcionando há muito tempo. Isso te dá o direito de me roubar? De planejar me deixar sem nada depois de 35 anos? Roubar? Ele se levantou da mesa, assumindo uma postura defensiva. Esse dinheiro é meu também. Eu tenho direito a refazer minha vida. Com nossa terapeuta de casais, Roberto? Com a mulher que deveria estar nos ajudando? A expressão dele mudou completamente. O homem que eu conhecia desapareceu e em seu lugar havia um estranho frio e calculista. Como você soube? Ela me contou. Contou tudo. Sobre vocês, sobre o apartamento, sobre a gravidez, sobre seus planos de me destruir financeiramente. Roberto ficou pálido. Camila está grávida? E ela te contou? Foi minha vez de ficar chocada. Você não sabia que ela estava grávida? Não, ela não me disse, ele murmurou, parecendo genuinamente surpreso. Percebi naquele momento que havia mais camadas nessa traição do que eu imaginava. Se Roberto não sabia sobre a gravidez, por que Camila havia mentido para mim? O que mais ela estava escondendo? A confusão no rosto de Roberto me fez perceber que havia algo muito errado na história que Camila me contou. Se ela estava mentindo sobre ele saber da gravidez, sobre o que mais ela havia mentido? Roberto, sente aqui, disse com uma firmeza que surpreendeu a nós dois. Vamos esclarecer tudo agora. Ele se sentou relutantemente e, pela primeira vez em meses, tivemos uma conversa honesta.
O que descobri me chocou ainda mais que as revelações anteriores. Helena, é verdade que estou tendo um caso com Camila há 3 anos. Ele começou, evitando meu olhar. Mas eu nunca planejei deixar você sem nada. E ela nunca me disse sobre gravidez nenhuma. Então, por que o dinheiro sumiu da nossa conta? Roberto suspirou profundamente. Ela me disse que estava com problemas financeiros graves, que o consultório dela estava falindo e que perderia tudo se não conseguisse 100 mil reais rapidamente. Disse que se eu não ajudasse, ela contaria tudo para você. Chantagem. A terapeuta estava chantageando meu marido. Mas, Roberto, mesmo assim você escolheu ajudá-la em vez de ser honesto comigo. Eu estava desesperado, Helena. Sabia que tinha cometido um erro terrível, mas quanto mais tentava me livrar da situação, mais fundo eu afundava. Naquele momento, meu telefone tocou. Era Camila. Helena, preciso falar com você urgentemente. Há coisas sobre Roberto que você ainda não sabe. Coisas muito piores. Decidi colocar no viva voz. Roberto ficou tenso. Doutora Camila, meu marido está aqui comigo. Por que não esclarece tudo de uma vez? O silêncio do outro lado da linha durou quase 1 minuto. Roberto, você contou para ela sobre nós? Ela já sabia, Camila. Você mesma disse que tinha contado tudo. Eu disse o quê? A voz dela ficou estranha, quase histérica. Roberto, você está gravando essa ligação? Ninguém está gravando nada, respondi. Mas queremos entender que jogo vocês estão jogando comigo. Foi então que a máscara de Camila caiu completamente. Que jogo? Ela gritou. O jogo que seu marido montou para me destruir. Helena, Roberto me procurou há 3 anos dizendo que queria se divorciar de você, mas precisava de uma estratégia para ficar com a maior parte dos bens. Ele me ofereceu 50 mil reais para conduzir uma terapia falsa que te convencesse de que vocês eram incompatíveis. O mundo girou ao meu redor novamente. Roberto ficou lívido. Isso é mentira, ele gritou. Camila, você está louca. Louca? Ela riu amargamente. Louca por ter acreditado em você, por ter achado que você realmente me amava. Mas quando descobri que você fez isso antes, com outras terapeutas, com outras mulheres... Outras mulheres? Minha voz saiu quase inaudível. Oh, Helena, você não sabe nem a metade. Seu marido tem um histórico. A primeira esposa dele, Margarida, que ele disse ter morrido de câncer, ela está viva. Vive em Porto Alegre. Roberto arquitetou um esquema parecido com ela, fingindo que ela tinha câncer para conseguir dinheiro do seguro de vida e depois desaparecer. Senti que ia desmaiar. Roberto nunca me contou que tinha sido casado antes. Em 35 anos de casamento, ele sempre disse que eu era sua primeira e única esposa. Roberto! Minha voz estava trêmula. Você foi casado antes? Ele estava pálido como um fantasma. Helena, posso explicar? Explique! Gritei com uma força que não sabia que tinha. Margarida, foi há muito tempo, antes de te conhecer. As coisas não deram certo entre nós. Não deram certo porque você roubou o dinheiro dela e fugiu, Camila gritou do telefone. E agora estava fazendo a mesma coisa comigo, me usando para aplicar o mesmo golpe na Helena. As peças começaram a se encaixar na minha mente como um quebra-cabeça macabro. Roberto não era apenas um marido infiel, ele era um golpista serial que usava casamentos e relacionamentos para roubar mulheres. Roberto, quantas mulheres você fez isso? Perguntei com o coração partido. Ele me olhou com lágrimas nos olhos, e pela primeira vez vi remorso genuíno em sua expressão. Helena, eu te amo de verdade. Com você foi diferente. Eu nunca quis te machucar. Responda a minha pergunta. 3, ele sussurrou. Foram 3, contando com Margarida. 3 mulheres, 3 vidas destruídas, e eu estava prestes a ser a 4ª. Do telefone, a voz de Camila continuava. Helena, tenho documentos que provam tudo. Contratos bancários, e-mails, gravações. Roberto me prometeu 200 mil reais se eu conseguisse te convencer a aceitar um divórcio onde ele ficaria com 70% dos bens. Olhei para o homem com quem dividi 35 anos da minha vida e não reconheci mais nada nele. Mas ao contrário da devastação que senti no consultório, agora uma coisa diferente crescia dentro de mim. Raiva. Uma raiva fria e determinada. Roberto, disse com uma calma que me surpreendeu. Você cometeu um erro fatal. Qual? Escolheu a mulher errada para tentar enganar.
A raiva que sentia era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era apenas a dor da traição, era a indignação de descobrir que minha vida inteira havia sido uma encenação cuidadosamente orquestrada. Mas Roberto subestimou uma coisa. Meus 30 anos trabalhando na prefeitura me ensinaram muito sobre documentação, leis e como as pessoas tentam enganar o sistema. Camila, disse ao telefone, você disse que tem documentos provando tudo isso? Tenho. Contratos, e-mails, até gravações de conversas com Roberto. Onde podemos nos encontrar? Roberto se levantou bruscamente. Helena, você não vai encontrar com ela. Está louca? A única louca aqui fui eu, por confiar em você durante 35 anos. Marquei um encontro com Camila para o dia seguinte no shopping, um local público e seguro. Passei a noite inteira acordada, planejando meus próximos passos. Liguei para minha filha mais velha, Sandra, que é advogada em São Paulo. Mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aí? Contei tudo para Sandra. Ela ficou em silêncio por vários minutos antes de responder. Mãe, isso é crime. Estelionato, apropriação indébita, falsidade ideológica. Papai pode pegar até 8 anos de prisão. Sandra, eu não quero destruir seu pai. Quero apenas recuperar o que é meu e garantir que ele não faça isso com outras mulheres. Mãe, você precisa agir rápido. Se ele perceber que você está investigando, pode tentar transferir o resto do dinheiro ou esconder bens. No dia seguinte, encontrei Camila no shopping. Ela parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Trazia uma pasta com documentos e um pendrive. Helena, eu sei que você tem todo o direito de me odiar, mas quando descobri que Roberto estava me usando da mesma forma que usou outras mulheres, decidi que precisava te contar a verdade. Ela me mostrou os documentos. Eram devastadores. E-mails onde Roberto detalhava como havia convencido outras mulheres a transferir dinheiro para ele. Contratos falsos de empréstimos. E o mais chocante, um áudio onde ele explicava para Camila exatamente como aplicar a terapia de desmonte, como ele chamava. O objetivo, dizia a voz de Roberto na gravação, é fazer ela se sentir culpada pelo fracasso do casamento. Você planta dúvidas sobre a compatibilidade, faz ela questionar seus próprios sentimentos até que ela mesma peça o divórcio. Ouvir aquilo me partiu o coração, mas também me deu uma determinação férrea. Camila, você realmente está grávida? Não. Menti sobre isso porque queria que você soubesse como Roberto reagiria se fosse verdade. Queria que você visse que tipo de homem ele realmente é. E sobre o dinheiro, os 95 mil reais que sumiram, Roberto me deu 60 mil reais para participar do esquema. Os outros 35 mil reais ele usou para pagar um investigador particular que estava coletando informações sobre seus bens pessoais. Um investigador. Roberto estava me investigando para descobrir se eu tinha dinheiro escondido, que ele não sabia. Voltei para casa determinada. Roberto estava na sala, vendo televisão como se nada tivesse acontecido. Roberto, preciso que você assine alguns documentos. Que documentos? Um acordo de separação amigável, para evitarmos problemas maiores. Ele me olhou desconfiado. Que tipo de acordo? Você fica com seus bens pessoais, eu fico com os meus. Dividimos a casa meio a meio, e você me devolve os 95 mil reais que retirou da nossa conta. E se eu não quiser assinar? Mostrei a ele uma cópia dos documentos que Camila me deu. Então vou para a polícia amanhã de manhã com isso aqui. E tenho certeza de que a justiça será bem menos generosa comigo do que eu estou sendo com você. Roberto folheou os papéis, ficando mais pálido a cada página. Onde você conseguiu isso? Isso não importa. O que importa é que agora sei exatamente quem você é, Roberto. E sei que se eu não tomar uma atitude, outras mulheres vão sofrer o que eu sofri. Helena, por favor, podemos conversar sobre isso. Eu posso mudar. 35 anos, Roberto. 35 anos da minha vida, e você não apenas me traiu, você transformou nossa vida inteira numa mentira calculada para me roubar. Naquela noite, Roberto saiu de casa. Não sei onde foi, mas no dia seguinte recebi uma ligação de Sandra. Mãe, papai me ligou, está desesperado, disse que vai assinar qualquer coisa que você quiser. Sandra, não é sobre vingança, é sobre justiça, e sobre impedir que ele faça isso de novo. Mas Roberto tinha uma última carta na manga. Uma carta que eu não esperava e que quase destruiu todos os meus planos. Naquela tarde, recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Helena, meu nome é Margarida Santos.
Eu era casada com Roberto antes de você. Preciso te contar algumas coisas que nem a Camila sabe. O passado de Roberto estava voltando para assombrá-lo. E o que Margarida me revelou foi ainda mais chocante do que tudo que eu havia descoberto até então. Margarida tinha uma voz cansada, como alguém que carregou um peso muito grande por tempo demais. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte em um café, no centro de Florianópolis. Ela estava vindo de Porto Alegre especificamente para me encontrar. Como você soube sobre mim? Perguntei. Tenho um alerta no Google com o nome de Roberto Barbosa. Quando Camila começou a expor a história dele nas redes sociais, eu soube que era o mesmo homem. Camila havia exposto Roberto nas redes sociais? Isso era uma informação nova para mim. No dia seguinte, reconheci Margarida imediatamente no café. Ela tinha 58 anos, cabelos grisalhos e olhos que carregavam uma tristeza profunda, mas também uma força que eu admirei instantaneamente. Helena, ela disse me abraçando, sinto muito pelo que você está passando, mas talvez juntas possamos impedir que ele destrua outras vidas. Margarida me contou uma história que me fez perceber que o que eu havia descoberto era apenas a ponta do iceberg. Roberto e eu fomos casados por 12 anos, de 1985 a 1997. Ele era corretor de imóveis, assim como é hoje. No começo, era o homem perfeito, atencioso, carinhoso, parecia realmente me amar. O que aconteceu? Lentamente, ele começou a me isolar dos meus amigos e família. Dizia que eles eram má influência, que não entendiam nosso amor. Depois, começou a controlar nosso dinheiro. Eu era professora e ganhava bem, mas ele me convenceu a colocar tudo em conta conjunta. A história era dolorosamente familiar. Em 1996, Roberto me disse que havia descoberto um investimento incrível, uma oportunidade única de comprar propriedades com desconto através de um contato dele na prefeitura. Precisávamos de R$50 mil. Você deu o dinheiro? Toda a nossa poupança. Mais R$15 mil que peguei emprestado com minha irmã. Roberto disse que em 6 meses teríamos triplicado o valor. Margarida parou para tomar um gole de café, claramente revivendo momentos dolorosos. O investimento nunca existiu. Roberto usou o dinheiro para comprar um apartamento para ele em outro estado. Quando descobri, ele disse que estava planejando uma surpresa para nós, que íamos mudar para lá e recomeçar a vida. Mas não foi isso que aconteceu. Uma noite voltei para casa e encontrei uma carta. Roberto havia fugido. A carta dizia que ele havia descoberto que tinha câncer terminal e não queria que eu passasse pelo sofrimento de vê-lo morrer, que era melhor assim. Senti um arrepio. Mas isso não era verdade. Claro que não. Mas na época eu acreditei. Chorei por meses, me culpei, achei que tinha sido uma má esposa. Só descobri a verdade 3 anos depois, quando um investigador particular me procurou. Outras mulheres haviam sido vítimas do mesmo golpe. Outras mulheres? Helena, Roberto não é apenas um golpista. Ele é um golpista em série. O investigador havia identificado pelo menos 5 casos similares em diferentes estados. Sempre o mesmo padrão: conquistar a confiança, isolar a vítima, drenar os recursos financeiros e depois desaparecer com uma história dramática. Minha cabeça estava girando. Mas então, por que ele ficou comigo por 35 anos? Porque você foi diferente, Helena. Você tinha um emprego estável na prefeitura, uma renda garantida para a vida toda. Ele percebeu que seria mais lucrativo manter um casamento longo e respeitável enquanto aplicava golpes menores em outras mulheres paralelamente. Você está dizendo que durante nosso casamento? Sim, Roberto sempre teve outras mulheres, não apenas casos amorosos, mas vítimas financeiras. A diferença é que com você ele foi mais cuidadoso, mais paciente. Margarida abriu uma pasta que havia trazido. Quando o investigador me procurou, comecei minha própria investigação. Tenho documentos provando pelo menos 8 casos de estelionato cometidos por Roberto entre 1997 e 2020. Algumas mulheres perderam 20 mil rallies, outras perderam mais de 100 mil. Olhei os documentos com horror. Fotos, depoimentos, transferências bancárias. Roberto havia destruído sistematicamente a vida de mulheres vulneráveis por mais de 2 décadas. Por que você nunca foi à polícia? Fui, várias vezes. Mas Roberto sempre cobre muito bem os rastros.
Ele estudou direito por 2 anos antes de abandonar o curso. Sabe exatamente como burlar o sistema. E agora? O que podemos fazer? Margarida sorriu pela primeira vez desde que começamos a conversar. Agora temos algo que ele nunca esperou. Um grupo de mulheres determinadas a impedi-lo. E temos tecnologia que não existia antes. Ela me mostrou um grupo no WhatsApp chamado Vítimas do Roberto Barbosa. Tinha 12 participantes. Cada uma dessas mulheres foi enganada por ele. Juntas, perdemos mais de 400 mil réis. Mas juntas, também vamos recuperar nossa dignidade. O que vocês planejam fazer? O mesmo que ele fez conosco, Helena. Vamos usar suas próprias armas contra ele. Documentação meticulosa, paciência e estratégia. Naquele momento, meu telefone tocou. Era Roberto. Helena, onde você está? Chegaram 2 investigadores da Polícia Civil aqui em casa perguntando sobre você. Olhei para Margarida, que estava sorrindo. Parece que nosso plano já começou a funcionar, ela disse. Roberto estava prestes a descobrir que subestimar a inteligência e a determinação das mulheres que havia ferido seria o maior erro da vida dele. Quando cheguei em casa, Roberto estava nervoso como nunca o havia visto. Ele andava de um lado para o outro na sala, passando as mãos pelos cabelos. Helena, que história é essa? Os policiais disseram que você prestou queixa contra mim por estelionato. Prestei, respondi com uma calma que me surpreendeu. Junto com outras 8 mulheres. Outras mulheres? Que outras mulheres? Do que você está falando? Sentei no sofá e o encarei diretamente. Roberto, acabou. O jogo acabou. Sei sobre Margarida, sobre Cláudia de Curitiba, sobre Lúcia de Porto Alegre, sobre todas elas. Roberto ficou lívido. Helena, você não entende. Essas mulheres estão mentindo. Elas têm documentos, Roberto. Contratos assinados por você, transferências bancárias, e-mails, gravações. Uma delas até tem foto sua saindo do banco depois de fazer o saque. A máscara finalmente caiu completamente. Roberto se deixou cair numa poltrona, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucos segundos. O que vocês querem? Justiça e reparação. Meu telefone tocou. Era a delegada Fernanda Costa, responsável pelo caso. Senhora, Helena, preciso que a senhora venha à delegacia amanhã às 9h. Temos novos desenvolvimentos. Na delegacia, descobri que o caso havia tomado proporções muito maiores do que eu imaginava. A delegada me recebeu com uma pilha de documentos sobre a mesa. Senhora Helena, o que começou como uma queixa de estelionato virou uma investigação de organização criminosa. Seu marido não agia sozinho. Como assim? Roberto tinha uma rede. Terapeutas, advogados, até mesmo funcionários de bancos que o ajudavam a identificar vítimas em potencial. Uma rede? Exato. A doutora Camila não foi a primeira terapeuta que ele corrompeu. Identificamos pelo menos 3 profissionais que participaram de esquemas similares. E tem mais. Roberto recebia comissões de um escritório de advocacia especializado em divórcios complicados. A delegada me mostrou um organograma na parede. Era como uma teia, com Roberto no centro e várias linhas conectando a diferentes pessoas e empresas. Senhora Helena, estimamos que essa organização tenha lesado pelo menos 30 mulheres em 5 estados diferentes, com prejuízos totais superiores a 1,2 milhão. Senti um misto de horror e alívio. Horror pela dimensão do esquema, alívio por saber que, finalmente, a verdade estava vindo à tona. O que acontece agora? Roberto foi preso esta manhã, junto com 2 advogados e um funcionário do Banco Central que fornecia informações privilegiadas sobre patrimônio das vítimas. Voltei para casa, ainda processando tudo. A casa vazia tinha um silêncio diferente agora. Não era mais opressivo, era libertador. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas queriam minha versão da história. O caso havia virado notícia nacional. Corretor de imóveis lidera esquema milionário de golpes contra mulheres. Sandra chegou de São Paulo naquela mesma tarde. Mãe, você está bem? Estou melhor do que estive em anos, filha. Como assim? Porque finalmente entendo que nada do que aconteceu foi culpa minha. Eu não era uma esposa ruim. Não era burra por confiar. Eu era apenas uma pessoa boa que foi manipulada por um criminoso muito experiente. Sandra me abraçou forte. Mãe, você é incrível. O que pretende fazer agora? Primeiro, vou lutar para recuperar o máximo possível do dinheiro que Roberto roubou. Segundo, vou me certificar de que ele e todos os cúmplices paguem pelo que fizeram.
Nos dias seguintes, a investigação revelou mais detalhes chocantes. Roberto mantinha um apartamento em São Paulo, onde guardava documentos sobre mais de 50 mulheres que ele havia catalogado como possíveis vítimas. Algumas nem sabiam que estavam sendo investigadas. O escritório de advocacia recebia 30% do valor obtido em cada golpe. Os terapeutas recebiam entre 5 mil e 15 mil reais por caso bem-sucedido. Era uma máquina de destruir vidas. Mas a revelação mais impactante veio quando a polícia analisou o computador de Roberto. A delegada me chamou novamente na delegacia. Senhora Helena, encontramos algo que a senhora precisa saber. Roberto estava planejando aplicar o golpe definitivo. Como assim? Ele pretendia simular a própria morte, assim como fez com Margarida, mas desta vez com um seguro de vida de 500 mil reais em seu nome. Já havia até escolhido o local onde fingiria o acidente. Minha cabeça girou. Roberto não estava apenas planejando me deixar sem dinheiro. Estava planejando me fazer acreditar que ele havia morrido enquanto ficava com R$500.000 do seguro. Tem mais, continuou a delegada. Encontramos evidências de que ele já aplicou esse golpe do falso óbito pelo menos 2 vezes antes. Existem 2 mulheres que ainda acreditam que Roberto morreu. Como é possível? Documentos falsificados, atestados de óbito forjados, até mesmo uma cerimônia de cremação falsa. Roberto estudou muito bem como burlar o sistema. Naquele momento, percebi a real dimensão do que havia escapado. Não era apenas sobre dinheiro ou traição. Roberto estava sistematicamente destruindo a sanidade mental de mulheres, fazendo-as acreditar em realidades completamente fabricadas. Delegada, o que posso fazer para ajudar? Continue fazendo o que está fazendo. Seu depoimento e o das outras vítimas estão sendo fundamentais, mas prepare-se, o advogado de Roberto vai tentar desacreditar todas vocês. Como se fosse uma premonição, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Senhora Helena, aqui é Dr. Marcelo Ferreira, advogado de Roberto Barbosa. Gostaria de conversar com a senhora sobre um acordo. Que tipo de acordo? Roberto está disposto a devolver todo o dinheiro que retirou da conta conjunta. Mais uma compensação de 50 mil, em troca de a senhora retirar a queixa. Olhei para a delegada, que balançou a cabeça negativamente. Doutor Marcelo, pode dizer ao seu cliente que não aceito acordo nenhum. Este caso vai até o fim. Senhora Helena, a senhora não entende as implicações. Se este caso for a julgamento, detalhes íntimos de sua vida conjugal serão expostos publicamente. Doutor, respondi com uma firmeza que me impressionou. Depois de descobrir que vivi 35 anos com um mentiroso patológico, não tenho medo de mais nada, e muito menos de ter minha honestidade questionada por criminosos. Desliguei o telefone e sorri para a delegada. Acho que Roberto ainda não entendeu com quem está lidando. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. O advogado de Roberto, Dr. Marcelo Ferreira, era conhecido por sua habilidade em transformar vítimas em suspeitas e criminosos em coitados. Mas ele não contava com a determinação e a organização das mulheres que Roberto havia prejudicado. Margarida coordenou um grupo de apoio que se reunia semanalmente. Não éramos apenas vítimas compartilhando traumas. Éramos estrategistas planejando cada passo da batalha legal. Cada uma contribuiu com 500 horas para contratar a advogada doutora Patrícia Oliveira, especialista em crimes financeiros e violência psicológica. Mulheres, disse doutora Patrícia em nossa primeira reunião. Vocês têm um caso sólido, mas precisam estar preparadas. A defesa vai tentar pintá-las como mulheres vingativas, mentalmente instáveis, que estão inventando histórias por mágoa. Como eles podem fazer isso se temos provas? Perguntou Lúcia, uma das vítimas de Porto Alegre. Eles vão questionar a autenticidade dos documentos, vão sugerir que vocês forjaram gravações, vão contratar especialistas para dizer que as assinaturas de Roberto foram falsificadas. A estratégia da defesa se tornou clara na primeira audiência. Dr. Marcelo chegou com 3 peritos grafotécnicos, 2 psiquiatras e um contador que alegava que todas as transferências bancárias eram investimentos legítimos em nome das esposas. Mas nossa primeira vitória veio quando o juiz Dr. Carlos Mendonça analisou as evidências. Dr. Marcelo, disse o juiz, seus peritos podem questionar assinaturas individuais, mas não podem questionar o padrão sistemático de comportamento que temos aqui.
São 12 mulheres, em 5 estados diferentes, com histórias idênticas. A probabilidade de isso ser coincidência é estatisticamente impossível. Roberto estava presente na audiência. Foi a primeira vez que o vi desde sua prisão. Ele havia emagrecido, parecia mais velho, mas seus olhos ainda tinham aquela frieza calculista que eu havia aprendido a reconhecer. Quando chegou minha vez de depor, senti todas as emoções dos últimos meses subindo à superfície. Senhora Helena, perguntou o Dr. Marcelo, a senhora não acha que pode estar exagerando na interpretação dos fatos? Afinal, casais têm problemas, pessoas cometem erros. Doutor, respondi olhando diretamente para Roberto. Erro é esquecer de comprar leite. Erro é chegar atrasado em casa. Montar uma organização criminosa para roubar sistematicamente mulheres durante 25 anos não é erro, é escolha. Mas a senhora admite que sabia que o casamento estava com problemas? Sabia que meu marido estava distante. Não sabia que ele estava conduzindo um casamento falso enquanto roubava meu dinheiro e planejava fingir a própria morte. O murmúrio no tribunal foi audível. Dr. Marcelo tentou outra abordagem. Senhora Helena, a senhora não estava sendo, como posso dizer, negligente ao não acompanhar mais de perto as finanças da família. Foi quando explodi. Negligente? Doutor, trabalhei 30 anos na prefeitura, criei 2 filhas, mantive uma casa e ainda assim encontrava tempo para cozinhar, lavar, passar, cuidar dos pais idosos de Roberto. A única coisa que fui foi confiante demais. Confiei no homem que prometia amar e respeitar. E pelo visto, no mundo de vocês, confiança é negligência. O juiz bateu o martelo. Doutor Marcelo, reformule sua pergunta ou passe para o próximo tópico. Mas a vitória real veio quando Margarida depôs. Ela trouxe uma maleta com documentos organizados cronologicamente, mostrando o modus operandi de Roberto ao longo de 2 décadas. Meritíssimo, disse ela. Roberto Barbosa não é um marido que cometeu erros. É um predador que escolhe suas vítimas cuidadosamente. Mulheres trabalhadoras, honestas, que acreditam no amor e na família. Ele estuda nossos pontos fracos, nossas inseguranças, e usa isso para nos manipular. Dr. Marcelo tentou interrompê-la, mas o juiz o fez calar. Continue, senhora Margarida. Ele me fez acreditar que eu não era boa o suficiente, que nossa separação era culpa minha. Durante 20 anos carreguei essa culpa, até descobrir que eu era apenas mais um número na lista dele. Quando Margarida terminou, o silêncio no tribunal era absoluto. A audiência foi suspensa para o almoço. No corredor, Dr. Marcelo se aproximou de nós. Senhoras, meu cliente está disposto a devolver todo o dinheiro e aceitar 2 anos de prisão em regime semiaberto. 2 anos? Perguntou doutora Patrícia. Doutor, estamos falando de 25 anos de crimes. Estelionato qualificado, formação de quadrilha, falsidade ideológica. Seu cliente pode pegar 20 anos. Sejam razoáveis. Roberto é um homem de 63 anos, sem antecedentes criminais oficiais. Sem antecedentes porque nunca foi pego, interrompi. Mas isso não significa que os crimes não existiram. Dr. Marcelo suspirou. Então vamos a julgamento. Mas avisem suas clientes. Vai ser um processo longo, desgastante e muito público. Olhei para as outras mulheres. Todas tinham a mesma expressão determinada. Doutor, disse Margarida, passamos décadas sendo humilhadas em silêncio. Agora vamos ser ouvidas publicamente. E Roberto vai pagar por cada lágrima que nos fez derramar. À tarde, tivemos nossa segunda vitória. O juiz deferiu o pedido de indisponibilidade de bens de Roberto, incluindo a casa onde eu morava, 2 apartamentos que ele havia comprado com dinheiro roubado e 3 contas bancárias. Além disso, anunciou o juiz, determino que o réu permaneça preso preventivamente até o julgamento, tendo em vista o risco de fuga e o histórico de usar identidades falsas. Roberto me olhou do banco dos réus. Pela primeira vez em 35 anos, vi medo em seus olhos. Naquela noite, as 12 mulheres do grupo nos reunimos para comemorar. Não era uma celebração de vingança. Era um momento de reconhecimento da nossa força coletiva. Mulheres, disse doutora Patrícia, vocês percebem o que conseguiram? Derrubaram uma organização criminosa que operava há décadas. Recuperaram não apenas o dinheiro de vocês, mas impediram que centenas de outras mulheres fossem vítimas no futuro. Mas eu sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando.
Roberto ainda tinha cartas para jogar, e seu advogado não havia desistido. 2 semanas antes do julgamento, recebi uma ligação que mudou completamente o rumo do caso. Era da delegada Fernanda Costa, e sua voz estava tensa. Senhora Helena, preciso que venha à delegacia imediatamente. Temos uma situação. Que tipo de situação? Roberto quer fazer uma delação premiada. Ele está disposto a entregar toda a rede em troca de redução da pena. Quando cheguei à delegacia, Roberto estava numa sala separada com seu advogado e um promotor. Através do vidro, pude vê-lo gesticulando intensamente, aparentemente desesperado para fazer um acordo. Senhora Helena, explicou o promotor Dr. Antônio Silva, Roberto revelou informações que transformam este caso numa investigação muito maior. Estamos falando de uma rede que envolve corrupção em cartórios, falsificação de documentos oficiais e até mesmo lavagem de dinheiro através de imobiliárias. E o que isso significa para nós? Significa que Roberto pode receber uma redução significativa na pena, de 20 anos para talvez 8 anos, mas em contrapartida, vamos desmantelar uma organização que estava operando em âmbito nacional. Senti um misto de raiva e pragmatismo. Parte de mim queria que Roberto pagasse o preço completo pelos crimes, mas outra parte entendia que prender os mandantes da organização era mais importante que punir apenas um executor. Posso falar com ele? Doutor. Antônio hesitou. Não é protocolo, mas, considerando que a senhora é a principal vítima, posso permitir uma conversa breve, com presença de advogados. 5 minutos depois, estava sentada numa sala fria, face a face com Roberto pela primeira vez desde sua prisão. Ele parecia ter envelhecido 1 década em poucos meses. Helena, ele começou com voz rouca, sei que você não tem motivo nenhum para me perdoar, mas preciso que saiba, nunca quis te machucar. Roberto, você planejou fingir sua própria morte para roubar $500 mil do seguro de vida. Como isso não é querer me machucar? Ele baixou os olhos. Estava desesperado. A organização estava me pressionando. Quando você começou a investigar, eles disseram que se eu não conseguisse o dinheiro do seguro, me matariam de verdade. Que organização, Roberto? Helena, você não faz ideia de quão grande isso é. O esquema começou pequeno, só eu aplicando alguns golpes. Mas quando comecei a ter sucesso, fui recrutado por um grupo. Eles financiavam as operações, forneciam documentos falsos, identidades, até mesmo proteção policial. Proteção policial? Temos delegados recebendo propina para arquivar inquéritos, juízes que retardam processos, promotores que aceitam acordos suspeitos. Helena, esta operação movimenta mais de 5 milhões de reais por ano. Senti um arrepio. Roberto não era apenas um golpista. Era a peça de uma máquina de corrupção muito maior. Por que está me contando isso agora? Porque descobri que eles tinham você na lista. Como assim? Helena, você não era apenas minha vítima. Era a vítima de todos eles. Seu perfil, mulher trabalhadora, poupadora, com patrimônio consolidado, sem filhos homens para protegê-la. Você estava catalogada como alvo prioritário há 5 anos. A sala parecia estar girando. Você está dizendo que nosso casamento todo foi... Não, Helena. Nos primeiros anos, eu te amava de verdade. Mas quando eles me recrutaram, em 2018, disseram que eu tinha 2 opções. Usar minha posição para aplicar o golpe completo em você, ou eles encontrariam outra forma de te atingir. Outra forma? Acidentes, Helena. Eles são especialistas em simular acidentes para ficar com heranças. Já fizeram isso com pelo menos 6 mulheres. Senti que ia vomitar. A organização não estava apenas roubando dinheiro, estava matando pessoas. Roberto, você está dizendo que me salvou de ser assassinada? Estou dizendo que escolhi o caminho que manteria você viva. Preferi que me odiasse a que morresse. Dr. Marcelo, que estava calado até então, se manifestou. Helena, Roberto tem informações sobre 23 mortes suspeitas de mulheres ricas nos últimos 10 anos. Todas foram classificadas como acidentes ou suicídios, mas ele tem provas de que foram assassinatos. O promotor Dr. Antônio confirmou. Senhora, Helena, se essas informações se confirmarem, estamos diante do maior esquema de assassinatos em série da história brasileira. Roberto é nossa única chance de desmascarar os verdadeiros responsáveis. Olhei para Roberto, tentando processar tudo.
O homem que eu havia odiado por meses talvez tivesse, paradoxalmente, salvado minha vida. O que vocês querem de mim? Sua colaboração, disse Dr. Antônio. Roberto revelou que a organização vai tentar silenciá-la. Eles sabem que você tem informações demais. Precisamos de sua ajuda para pegá-los em flagrante. Você quer que eu seja a isca? Queremos que você finja que está disposta a fazer um acordo para não testemunhar. Eles vão aparecer com uma proposta, e nós vamos estar gravando tudo. Roberto me olhou nos olhos. Helena, sei que não tenho direito de pedir nada, mas se você fizer isso, não vai estar apenas se protegendo. Vai estar salvando dezenas de outras mulheres. Naquele momento, percebi que minha jornada estava apenas no meio. Descobrir a traição de Roberto havia sido apenas o primeiro ato de um drama muito maior. Agora eu tinha a chance de ser não apenas vítima, mas heroína de uma história que poderia salvar vidas. O que exatamente vocês querem que eu faça? O plano era arriscado, mas eu estava determinada. Durante uma semana, fingi para toda a família e para a imprensa que estava disposta a fazer um acordo extrajudicial com Roberto. Sandra ficou furiosa quando contei a ela. Mãe, você enlouqueceu? Depois de tudo que esse homem fez, vai perdoá-lo? Sandra, confie em mim. Há coisas que não posso te explicar agora, mas preciso fazer isso. A notícia de que eu estava considerando um acordo se espalhou rapidamente. 3 dias depois, recebi a ligação que estávamos esperando. Senhora Helena, aqui é Dr. Rogério Campos, advogado especialista em mediação familiar. Gostaria de conversar com a senhora sobre uma proposta que pode interessar a todos os envolvidos. Que tipo de proposta? Prefiro discutir pessoalmente. Posso visitá-la hoje à noite? A polícia havia instalado microfones em toda a minha casa. 2 viaturas disfarçadas estavam posicionadas na rua, e eu portava um dispositivo de segurança que, se ativado, traria ajuda em 90 segundos. Dr. Rogério chegou às 20 horas, acompanhado de uma mulher elegante que se apresentou como Dorothy. Cláudia Mendes, consultora financeira. Ambos pareciam profissionais respeitáveis, exatamente o tipo de pessoa em quem eu teria confiado antes de descobrir a verdade sobre Roberto. Senhora Helena, começou o Dr. Rogério, entendemos que a senhora passou por um trauma terrível. Descobrir que o marido não era quem pensava deve ter sido devastador. Foi, respondi, tentando parecer fragilizada. Por isso, continuou doutora Cláudia, nossos clientes estão dispostos a oferecer uma compensação muito generosa em troca de a senhora reconsiderar o processo criminal. Que tipo de compensação? Dr. Rogério abriu uma pasta. 300 mil reais, depositados numa conta offshore, livres de impostos, além do dinheiro que Roberto já devolveu. Era uma quantia tentadora, mais do que eu poderia recuperar mesmo se ganhasse completamente o processo. E o que vocês querem em troca? Que a senhora retire a queixa criminal e convença as outras mulheres a fazer o mesmo, disse doutora Cláudia. Assine um termo de confidencialidade e nunca mais fale publicamente sobre o caso. E se eu não aceitar? O clima na sala mudou sutilmente. Dr. Rogério e doutora Cláudia trocaram um olhar. Senhora Helena, disse Dr. Rogério com um sorriso que não chegava aos olhos. A senhora é uma mulher inteligente. Sabe que acidentes podem acontecer com pessoas que se envolvem em situações complicadas. Está me ameaçando? De forma alguma. Apenas observando que a vida pode ser imprevisível, especialmente para mulheres que vivem sozinhas e têm muitos inimigos. Doutora Cláudia abriu sua bolsa e tirou um envelope. Aqui estão fotos de algumas mulheres que não souberam aceitar propostas razoáveis. Meu sangue gelou. Eram fotos de cenas de acidentes, carros capotados, quedas de escadas, afogamentos. E no canto de cada foto, o rosto de uma mulher que eu reconheci dos arquivos da investigação. Vocês mataram essas mulheres? Nós não matamos ninguém, senhora Milena. Apenas documentamos a infelicidade de pessoas que tomaram decisões erradas. Naquele momento, ativei discretamente o dispositivo de segurança. Em 90 segundos, a polícia estaria ali. E se eu aceitar a proposta, tenho garantias de que vou ficar segura? Garantias totais, disse Dr. Rogério. Nossos clientes são pessoas influentes, com contatos em todas as esferas do poder. Pode viver tranquila, desde que mantenha a boca fechada. Posso saber quem são esses clientes? Doutora Cláudia riu. Senhora Helena, são pessoas que a senhora vê na televisão, lê nos jornais, admira pela contribuição à sociedade.
Desembargadores, empresários, políticos, gente que não pode se dar ao luxo de ter sua reputação manchada por mal-entendidos. Mal-entendidos? Vocês chamam assassinato de mal-entendido? Chamamos de acidentes inevitáveis com pessoas que não souberam valorizar oportunidades, disse Dr. Rogério friamente. Nesse momento, ouvi o barulho de carros parando na frente de casa. Dr. Rogério e Dra. Cláudia se levantaram rapidamente. Senhora Helena, A porta da frente se abriu com estrondo. Polícia! Ninguém se mova! Em segundos, minha sala estava cheia de policiais armados. Doutor, Rogério tentou correr em direção aos fundos, mas foi derrubado antes de chegar à porta da cozinha. Doutora Cláudia tentou destruir o conteúdo de sua bolsa, mas os policiais foram mais rápidos. Parabéns, senhora Helena, disse a delegada Fernanda chegando logo atrás. Conseguimos tudo gravado. Ameaças, admissão de homicídios, tentativa de suborno, tudo. Nos celulares de Dr. Rogério e Doutora Cláudia, a polícia encontrou uma lista com mais de 200 nomes. Mulheres ricas, viúvas, aposentadas, empresárias. Todas catalogadas como possíveis vítimas, com informações detalhadas sobre patrimônio, rotina, vulnerabilidades. Senhora Helena, disse o delegado federal que coordenava a operação, a senhora acabou de ajudar a desmantelar a maior organização de assassinatos em série e estelionato da América Latina. Naquela noite, 47 pessoas foram presas simultaneamente em 7 estados. Juízes, promotores, advogados, terapeutas, médicos, funcionários de bancos e cartórios. Uma rede que operava há mais de 15 anos foi destruída em questão de horas, mas o mais importante para mim foi a ligação que recebi no dia seguinte. Helena, aqui é Beatriz de Recife. Vi na televisão sobre a operação. Você salvou minha vida. Como assim? Eu estava na lista deles. Nos últimos meses começaram a aparecer coincidências na minha vida. Um corretor muito gentil querendo me ajudar com investimentos, uma terapeuta que me procurou oferecendo desconto em consultas, até um acidente que quase sofri quando freios do meu carro falharam misteriosamente. Outras ligações similares chegaram durante a semana. Mulheres que estavam sendo preparadas para serem vítimas e nem sabiam. A operação que começou como minha busca por justiça havia salvado centenas de vidas. Roberto, cumprindo sua parte do acordo, forneceu detalhes que levaram à localização de mais 15 milhões de reais em contas no exterior. O dinheiro seria devolvido às famílias das vítimas de homicídio e às sobreviventes dos golpes. Mas a verdadeira vitória ainda estava por vir. 6 meses depois da operação, o julgamento finalmente aconteceu. O Fórum de Florianópolis nunca havia visto tanto movimento. Jornalistas de todo o país, famílias de vítimas, curiosos. O caso havia se tornado símbolo nacional da luta contra a violência financeira e psicológica contra mulheres. Roberto foi condenado a 12 anos de prisão, beneficiado pela delação premiada. Os líderes da organização receberam penas entre 25 e 40 anos. Mais importante, 23 casos de acidentes foram reclassificados como homicídios e as famílias finalmente tiveram respostas sobre a morte de suas entes queridas. Mas a verdadeira transformação havia acontecido em mim. Naquela manhã de terça-feira, exatamente 1 ano após descobrir a traição de Roberto, estava sentada na varanda da minha casa. Sim, consegui ficar com a casa inteira após o processo, tomando café e lendo e-mails de mulheres de todo o Brasil que queriam compartilhar suas histórias. Havia criado o Instituto Helena Barbosa para a proteção de mulheres contra a violência financeira. Com o dinheiro recuperado na operação, conseguimos montar uma equipe de advogadas, psicólogas e investigadoras especializadas em casos similares. Sandra estava orgulhosa. Mãe, você transformou o pior momento da sua vida no maior propósito dela. Filha, descobri que dor pode virar força quando você decide que sua história vai servir para proteger outras pessoas. Meu telefone tocou. Era Margarida, que agora coordenava nosso escritório em Porto Alegre. Helena, temos um caso urgente. Uma mulher de 58 anos em São Paulo. Todos os sinais do padrão que conhecemos. Estou indo para lá amanhã. Margarida riu. Sabe o que mais me impressiona em você, Helena? Como você conseguiu transformar 35 anos de mentira em uma vida completamente verdadeira. Ela tinha razão.
Aos 62 anos, pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente quem eu era e o que queria fazer. Não era mais a esposa de Roberto, não era mais vítima de ninguém. Era Helena Barbosa, defensora de mulheres, investigadora de golpes, sobrevivente que virou guerreira. Naquela tarde, recebi uma carta da prisão. Era de Roberto. Helena, sei que não tenho direito de te pedir perdão, mas quero que saiba que você se tornou a mulher mais corajosa que conheço. Ver você transformar nossa tragédia em força para ajudar outras mulheres me faz sentir que talvez minha delação tenha sido a única coisa certa que fiz em décadas. Espero que um dia você possa encontrar paz. Roberto! Rasguei a carta. Não com raiva, mas com indiferença. Roberto não fazia mais parte da minha história. Era apenas uma lição dolorosa que me ensinou quem eu realmente era. Naquela noite, enquanto organizava os arquivos de novos casos que chegariam na semana seguinte, meu telefone tocou. Era um número do exterior. Senhora Helena? Aqui é Maria Fernanda. Estou ligando de Lisboa. Vi uma reportagem sobre seu trabalho. Preciso de ajuda. Meu marido... Bem, acho que está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com a senhora. Sorri. Maria, você ligou para o lugar certo. Vamos conversar. 5 casos similares chegaram naquela semana. Todos com o mesmo padrão. Maridos manipuladores, dinheiro desaparecendo, terapeutas suspeitas, acordos estranhos sendo propostos. O Instituto já havia ajudado 127 mulheres a recuperar mais de 3 milhões de dólares em dinheiro roubado. Mais importante, havíamos impedido 89 golpes em andamento, salvando mulheres que nem sabiam que estavam sendo preparadas para serem vítimas. A cada história que ouvia, me sentia mais forte. Não porque a dor havia desaparecido. Ela sempre estaria lá, como uma cicatriz que me lembra de ser mais cuidadosa. Mas porque essa dor agora tinha propósito. Na última semana, recebemos uma doação anônima de 500 mil reais. A carta que acompanhava dizia apenas: de uma mulher que foi salva pela sua coragem. Use para salvar outras. Conseguimos abrir mais 2 escritórios, um em Recife e outro em Belo Horizonte. Sandra estava certa quando disse que transformei o pior momento da minha vida no maior propósito dela. Mas mais que isso, descobri que força verdadeira não vem de nunca ter caído, mas de se levantar cada vez que você cai e estender a mão para ajudar quem ainda está no chão. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que não reconhecia há 1 ano. Cabelos grisalhos que agora uso com orgulho, rugas que contam uma história de resistência, olhos que já viram a pior face da humanidade, mas escolheram continuar enxergando o bem. Roberto achava que estava me destruindo quando montou todo aquele esquema. Na verdade, ele estava me libertando para descobrir quem eu realmente era quando tirassem todas as máscaras, todas as mentiras, todas as ilusões. Aos 62 anos, finalmente encontrei minha verdadeira identidade. Não como esposa de alguém, não como vítima de alguma coisa, mas como Helena Barbosa, mulher, guerreira, protetora de outras mulheres. E sabe o que é mais incrível? Pela primeira vez em 35 anos, quando deito a cabeça no travesseiro à noite, durmo em paz, porque sei que minha vida tem sentido, que minha dor serve a um propósito maior e que toda manhã acordo com a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Esta é minha história. Uma história de traição que virou redenção, de dor que virou força, de fim que virou recomeço. Se você chegou até aqui nesta jornada comigo, deixe seu like para me dar força para continuar essa luta. Se inscreva no canal para acompanhar outras histórias de mulheres corajosas que transformaram suas tragédias em vitórias. E me conte nos comentários: de onde você está assistindo e que horas são aí? Sua presença e apoio significam o mundo para mim e para todas as mulheres que ainda estamos ajudando. Lembre-se, não importa quão escura pareça a noite, sempre há uma manhã esperando por você. E às vezes, é justamente na escuridão que descobrimos nossa própria luz.